Os pontos de Fernando Lima. Estimado ouvinte e telespectador, muito boa noite. Eu sou Armando Nhantumbo. Estou aqui hoje em substituição do apresentador habitual deste programa, Francisco Carmona. Seja bem-vindo a mais uma edição do Pontos de Fernando Lima, o programa que passa em revista todas as sextas-feiras das 19 às 20 aqui na Rádio Savana. Os principais acontecimentos da semana. Pode também nos acompanhar nas nossas plataformas tecnológicas, no YouTube e também no Facebook. Aos domingos, a partir das 21h30, estamos em diferido na televisão independente de Moçambique. Antes de irmos ao facto da semana, vou saudar o Fernando Lima. Boa noite, como é que foi a sua semana? Como sempre, muito agitada. Como sempre, e nestas últimas semanas, não tem faltado acontecimentos importantes na nossa vida nacional e também em termos internacionais. Esta semana assinalaram-se os 100 anos da Revolução de Outubro. Robert Mugabe afastou Emmerson Mnangagwa como vice-presidente do Zimbábue. Aparentemente está aqui em Moçambique, na cidade da Beira. E esta semana também o escritor João Paulo Borges Coelho lançou mais um romance sobre a sua cidade onde cresceu, a cidade da Beira, um romance que se chama Ponta Geia. Muito bem. Escolheu como fato da semana a anulação pelo Conselho Constitucional da cláusula que era usada para recusar, não é, o registro da Lambda. Exatamente. O que é a Lambda? A Lambda é uma associação que podemos definir que agrupa as minorias sexuais em Moçambique. Portanto, é uma associação de direitos humanos e que, ao contrário da maior parte das associações, inclusivamente de associações de curandeiros e de outras pessoas que se dedicam à pesquisa do oculto, esta associação de direitos humanos não tem ainda o reconhecimento do Ministério da Justiça, uma vez que é o Ministério da Justiça que legaliza as associações. O que se passa é que a Lambda dirigiu uma petição ao provedor da República, como aliás... Da Justiça. Sim, o provedor da Justiça, como aliás tinha acontecido com uma associação económica e comercial da cidade da Beira em relação aos poderes da Ministra do Trabalho, provisão essa que teve acolhimento do Conselho Constitucional. Portanto, mais uma vez e em primeiro lugar, está de parabéns o provedor da Justiça, que tem sido muito fustigado de críticas por ter ido à Assembleia da República e ter feito o seu choradinho habitual da falta de meios. Ora, o provedor apresentou a questão ao Conselho Constitucional, nomeadamente pedindo a inconstitucionalidade do artigo 1 da Lei das Associações, que estabelece, entre outras coisas, a exceção, portanto, a não admissão de associações invocando razões de ordem moral, económica e social ou que ofendam direitos de terceiros e o bem público. Ora, a argumentação, quer do provedor da República e, posteriormente, o Conselho Constitucional, é que nenhuma lei está acima da Constituição da República. Ora, a Constituição da República, na sua versão de 2004, afastou completamente estas considerações de caráter moral, social e económico das ofensas a terceiros e a questão do bem público. E, portanto, as únicas exceções consignadas em termos constitucionais são aquelas que têm a ver com associações armadas,
associações paramilitares, aquelas que façam a defesa do racismo e da xenofobia. Ora, não é este o caso da Lambda, portanto, agora aquilo que tem que fazer a Lambda é, mais uma vez, submeter o seu pedido ao Ministério da Justiça e, portanto, aparentemente, os argumentos habitualmente invocados pelo Executivo moçambicano em não aceitar ou acolher esta associação estão eliminados. Eu devo dizer que o próprio país tem sido muito penalizado por causa desta questão da não aceitação da Lambda, porque todos os anos há uma conferência em Genebra da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e tem havido sucessivos questionamentos, nomeadamente por parte da Holanda, em relação à inamovibilidade de Moçambique em relação a uma associação de direitos das minorias sexuais. Devo dizer que o Conselho Constitucional não abordou por completo a questão dos direitos sexuais, pronuncia-se tão simplesmente sobre o conteúdo do artigo 1 desta Lei das Associações, declarando inconstitucional. Devo também dizer que, para este parecer, foi ouvido o Parlamento, nomeadamente a sua primeira comissão, que estiveram em plena consonância com o parecer do provedor da Justiça. De qualquer das formas, o Conselho Constitucional, com este acórdão, lança uma batata quente para o governo, que em ocasiões anteriores, quando confrontado com a questão Lambda, chegou a dizer que tinha outras prioridades. Claro. No meu entender, acho que se trata de um preconceito. E é um preconceito que é preciso levar a sério. Não é por acaso que em vários países da região se perseguem homossexuais. Temos os pronunciamentos reacionários de Robert Mugabe em relação à homossexualidade. Temos a perseguição dos homossexuais no Uganda. Portanto, digamos que aqui as ilhas onde a homossexualidade é protegida é sobretudo a África do Sul, onde os direitos dos homossexuais são inclusivamente reconhecidos constitucionalmente. Espero que isto não provoque um debate nacional, porque de facto não é uma questão que deve pôr o país a discutir este assunto, mas é importante porque é um passo em frente em termos de reconhecer constitucionalmente o direito à existência de uma organização que defende estas minorias, à semelhança de grande parte dos países do nosso planeta. Muito bem, vamos já avançar para os temas que elegemos para esta noite. E o município de Nampula continua a ser incontornável na atualidade nacional. Esta semana, a Fernando Lima, voltamos a registrar em Nampula o agravamento, por assim dizer, da crise que se instalou com a morte do Edil Mahmoud Amoran, depois do acórdão do Tribunal Administrativo, que considerou ilegais as exonerações e nomeações do edil interino Manuel Tokova, e também deste dito por não dito, nomeadamente se o edil interino estava ou não em fuga. O que é certo é que Manuel Tokova acabou sendo detido nesta quarta-feira. Como é que acompanhou esta nova fase desta crise instalada em Nampula? Bem, eu acho que tudo isto é muito mau para a democracia e para a política em Moçambique. Se é certo que nós podemos dizer que todos estes incidentes são parte de um processo de aprendizagem política, a que todos
estamos sujeitos, portanto, não nos devemos colocar de fora na plateia a assistir ao que se está a passar. De qualquer forma, todos os factos são muito maus e são maus para a propaganda da democracia, do movimento autárquico, do movimento municipal. Porquê? Porque, em primeiro lugar, penso que há uma grande ausência de liderança partidária nestas questões. Ou seja, se o senhor Tokova é inábil politicamente para gerir esta situação, ele pertence a um partido político e esse partido político, quando começou a perceber-se da derrapagem que estava a acontecer no município, uma derrapagem protagonizada por Manuel Tokova, não soube influir na situação de forma positiva, de forma a alterar-se a situação. Vimos num primeiro momento o secretário-geral do MDM a dar cobertura tácita à substituição de vereadores no município. Vimos uma mais recente deslocação do líder do MDM a dar cobertura total a Manuel Tokova. Ora, este senhor é um desastre. Primeiro porque, em termos legais, se devia abster de tomar, digamos, estas posições de fundo, que são a substituição de vereadores. Isto, em princípio, está cometido ao novo edil da cidade, que vai ser eleito a partir de 24 de janeiro, uma vez que foram esta semana fixada a data para as novas eleições intercalares na cidade de Nampula. Ora, ele, a arrepio da lei, fez aquelas nomeações, criou esta controvérsia de vereadores demitidos e novos vereadores, inclusivamente se questiona a qualidade dos vereadores. Depois, esta resistência tácita às ordens do tribunal, num primeiro momento resultaram numa condenação por desobediência, e agora ainda uma situação mais rocambolesca, embora seja de algum modo controversa, que é um porte ilegal de arma de fogo, porque Tokova não está na prisão decorrente das suas ações no município, mas porque foi acusado de posse ilegal de arma. Aliás, há um antigo deputado que também está detido porque foi ele que alugou a arma ao presidente da Assembleia Municipal de Nampula. Tudo isto é muito ridículo, porque estas histórias de aluguer de armas nós ouvimos daquele pilha-galinhas que aluga a arma ao polícia para ir fazer um crime e depois no dia seguinte devolve a arma ao polícia, que leva a arma de volta à esquadra. Neste caso, quem são os protagonistas? Um ex-deputado da Nação, um presidente de uma Assembleia Municipal, ou seja, dois políticos eleitos, sufragados por voto popular, que estão envolvidos numa coisa que parece uma telenovela brasileira. E o mais grave em tudo isto é que não se vê a atuação do partido por quem o senhor Tokova foi eleito. Portanto, isto é, sobretudo, muito penalizador para o MDM. Eu estou muito curioso para ver o score eleitoral em janeiro do partido MDM, porque não só tem gerido muito mal esta situação, como, por outro lado, e aqui penso que incorretamente, tem sido acusado de estar por trás do próprio assassinato do edil de Nampula, o Sr. Mahamudu Amurano. Fernando Lima, a rigor, o Conselho Municipal de Nampula neste momento está vamos lá dizer, sem uma máquina administrativa. Os vereadores
estão ali a trocar mimos, estão ali ora não aceitam devolver as pastas, os cadeados, tudo mais. Que preço é que isto poderá ter naquilo que é o normal funcionamento do município de Nampula? Bem, eu minimizaria a questão da efetividade do trabalho do dia-a-dia no município. É verdade, sim, que os vereadores não estão lá e os vereadores são executivos da cidade, mas certamente que o pessoal que trabalha no município não está em greve ou não está sentado no muro a assistir a todas estas questões. Agora, em termos do cidadão comum, o que acontece em Nampula é muito mau, porque as pessoas já têm esta desconfiança habitual em relação aos políticos, estão lá para se beneficiarem, para receberem ordenados, mordomias, carros, estas coisas todas. Quando acontecem estas coisas, as pessoas não vão olhar que aqui se trata de um diferente político, mas que é uma luta de poder, ou seja, uma luta de 10 pessoas contra outras 10 pessoas que querem, de algum modo, disputar os benefícios de um município. Ora, de facto e corretamente, há aqui uma luta política, uma vez que os antigos vereadores se sentem injustiçados e se sentem que houve uma violação de legalidade e, por outro lado, os novos vereadores que estão a tentar fazer o jogo da legalidade. Em primeiro lugar, não aceitando um ofício do Tribunal exigindo um acórdão. Agora que veio um acórdão, invocam o direito de recurso. E, portanto, claro que isto faz parte do jogo democrático, mas no fim do dia não é bom para a democracia e para o movimento autárquico em Moçambique. Que saídas a curto prazo, sobretudo tendo em conta o tempo que ainda há para as intercalares marcadas para janeiro do próximo ano? Começam a surgir vozes que defendem que talvez uma intervenção do Ministério da Administração Estatal e Função Pública possa ser necessária neste momento, embora, tanto quanto eu saiba, a lei base das autarquias provinciais seja omissa nesse aspecto. Bem, o problema é que, do ponto de vista estritamente político, qualquer intervenção do Ministério será mal vista e mal acolhida, porque o governo do dia também tem um partido político atrás e isso vai ser visto como esse mesmo partido político tentando tirar vantagens no município onde perdeu as eleições. Portanto, aquilo que eu penso é que o Ministério da Administração Estatal, que tem acompanhado esta situação, que numa primeira fase, inclusivamente, explicou aos atores de toda esta confrontação que estavam a ir pela via errada, mantém uma atitude muito prudente e, quanto a mim, correta, de não, digamos, saltar para a ribalta e passar também a ser um dos atores do próprio processo de Nampula. Por exemplo, nestas autarquias há esta figura meio odiosa e meio ociosa que é o administrador da cidade. Ora, nós temos visto que o administrador também se tem mantido na penumbra. Porquê? Exatamente porque qualquer protagonismo do administrador da cidade vai ter conotações políticas, o que nesta fase não é o ideal. Ou seja, os outros partidos políticos, de algum modo, estão a rir-se à socapa da forma como o MDM faz o seu autossuicídio em Nampula, mas, por outro lado, também se estão a tentar preparar para as intercalares de 24 de janeiro, uma vez que, à partida, serão, pelo menos,
estes 3 partidos que vão disputar as eleições em Nampula. Certamente que continuaremos atentos para ver os desenvolvimentos deste assunto de Nampula, que continuam a marcar a atualidade nacional. Fernando Lima, vamos ao segundo tema para esta noite. Na segunda-feira desta semana, o Wall Street Journal, que é o jornal que em abril de 2016 despoletou o escândalo das dívidas ocultas, noticia que a justiça norte-americana está a investigar 3 bancos credores, portanto os bancos credores das chamadas dívidas ocultas de Moçambique. A pergunta é: até que ponto é que a investigação norte-americana pode trazer impactos em Moçambique? É assim, primeiro, qualquer ação em que o governo dos Estados Unidos está envolvido tem muita força. Portanto, em primeiro lugar, o maior envolvimento dos Estados Unidos, nomeadamente através do seu Departamento de Justiça, mostra um maior peso neste caso. Mas, até agora, os bancos estavam um bocadinho de lado, a assistir de lado a toda esta questão, nomeadamente à preparação do relatório e à publicação do relatório Kroll. Com esta investigação, quer do FBI, quer do Departamento de Justiça e também de mais alguns departamentos especializados em questões financeiras dos Estados Unidos, há uma nova nuance neste caso. Porquê? Porque em função daquilo que for apurado nestas operações, os Estados Unidos poderão punir estes 3 bancos, ou seja, podem ter mão dura sobre os 3 bancos, ou seja, o Credit Suisse e o VTB, mais o Paribas, que no caso da Ematum também ajudou a comercializar os títulos da companhia do atum de Moçambique. Portanto, de algum modo são boas notícias, porque são uma maior pressão sobre os bancos, e se os bancos estão mais ou menos conformados que poderão ter que esperar um longo período por serem ressarcidos dos seus empréstimos a 3 entidades em Moçambique, por outro lado, devem estar muito preocupados por as suas operações nos Estados Unidos poderem sofrer um grande revés. Não só as operações nos Estados Unidos. É mau para a imagem de um banco ser sancionado por um governo como os Estados Unidos. A única coisa aqui que é interessante é ver que os Estados Unidos estão na dianteira deste processo, ao contrário da Grã-Bretanha. Porquê a Grã-Bretanha? Porque as três operações de crédito aconteceram através das filiais desses bancos na Grã-Bretanha. Sabemos que as autoridades inglesas também têm estado a investigar este caso, aparentemente muito mais discretas e não tão agressivamente como os Estados Unidos. Portanto, este é o mérito desta iniciativa do Departamento de Justiça norte-americano. Se a Justiça norte-americana desvendar aquilo que ainda permanece como mistérios, que espaço de manobra é que terão as autoridades de Maputo, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, de continuarem a arrastar este problema e, usando os termos do economista Roberto Tibana, não pegar os bois pelos chifres? Bem, aqui há dois aspectos importantes a considerar que podem vir em auxílio do governo aqui em Maputo. Por exemplo, claramente, o relatório Kroll indica isso, os bancos não observaram os procedimentos habituais em relação à concessão desses empréstimos, nomeadamente um estudo de viabilidade em relação aos créditos, o não seguimento de todos os procedimentos
de todos os procedimentos legais em relação à concessão dos empréstimos. Ou seja, houve uma grande ligeireza dos bancos em conceder estes créditos. Isto não é culpa do governo, não é culpa dos moçambicanos, nem do governo de Moçambique. Portanto, se isto for apurado, se isto se tornar mais claro, isto mostra uma outra faceta que dá ao governo de Moçambique também a possibilidade que tem sido advogada, sobretudo pela sociedade civil, que é os bancos cometeram ilegalidades, as dívidas não devem ser pagas. Agora, isto é um aspecto. Um segundo aspecto é, se a justiça norte-americana se adiantar a outras evidências muito concretas em relação a este caso, isto é uma maior pressão sobre a Procuradoria da República em Moçambique. Porque o que é que temos? Qual é o cenário neste momento? Aparentemente, o Governo está a assobiar para o ar em relação à questão das dívidas ocultas. Quando lhe perguntam por elas, o Governo remete o assunto para a Procuradoria. Aparentemente, a Procuradoria, neste momento, é este edifício inexpugnável, de onde não sai nem fumo, nem sinal luminoso, nem declaração. Portanto, nós, neste momento, não sabemos o que é que a Procuradoria está a fazer. Há muito que a Procuradoria não emite qualquer comunicado, qualquer declaração em relação às suas próprias investigações. Qualquer tomada de posição, qualquer revelação de novas evidências em relação aos bancos ou em relação a outras questões significam, em termos práticos, uma maior pressão sobre a Procuradoria Geral da República em Moçambique. Se isso acontece, fragiliza ainda mais a imagem da própria PGR. É assim, eu não vou por aí. Porquê? Porque não me parece que a imagem da Procuradoria seja uma imagem muito forte. Ou seja, ninguém acredita, e já que a Procuradoria não é um órgão independente, é um órgão autónomo, e há uma diferença entre autonomia e independência, mas todos nós sabemos que a Procuradoria atua, digamos, em consonância com vontades políticas. Ora, a questão aqui, toda a questão das dívidas ocultas, é o poder do dia, o poder político do dia, decidir que a Procuradoria tem que tomar as suas medidas, tem que tomar os seus posicionamentos, tem que vir a público dizer se há envolvimento criminal ou não. Mas o próprio Presidente da República já o disse, e ele não é jurista nem é juiz, já sugeriu que há, pelos indícios e por aquilo que sabemos, há ilícitos que foram cometidos nesta operação. Portanto, isto é, de algum modo, é uma forma de encorajar a própria Procuradoria a atuar. Mas, no meu entender, todas estas ações que temos vindo a acompanhar, digamos, uma maior celeridade em processos de crimes relacionados com corrupção, me parece que, de algum modo, é para criar um ambiente propício a que, lá pelo meio, surjam também as questões das dívidas ocultas. Claro que nós sabemos que o caso das dívidas ocultas é muito sensível, pode, inclusivamente, originar rupturas profundas no tecido político do grande partido que tem estado no poder desde a independência em Moçambique. Muito bem, vamos neste momento observar o nosso intervalo. Não saia daí porque voltamos já já. Pontos de Fernando Lima. Muito bem, estimado ouvinte e telespectador, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Fernando Lima,
esta quinta-feira teve lugar aqui na capital moçambicana a segunda cimeira do Financial Times, uma publicação britânica especializada em assuntos econômicos. Sei que participou desta conferência e uma nota que me chamou a atenção foi o discurso do primeiro-ministro, quando dizia que até 2019 o país terá ultrapassado a crise econômica que atravessa. Ora, esta é uma afirmação que contraria a todas as projeções até aqui feitas, inclusivamente pelo próprio Banco de Moçambique. Lima, acha estas previsões realistas ou estaremos perante mais um lança-perfumes? Bem, é assim, o primeiro-ministro é um político. Portanto, ele tem, entre outras funções, tem que dourar a pílula. Portanto, tem que apresentar os melhores cenários, mostrar que estamos na melhor das situações. Só para recordar, durante muito tempo, e ainda agora se faz isso, toda a questão da dívida, do escândalo da dívida, da punição que o país sofreu decorrente da dívida, tem sido habitualmente escamoteado pelo governo. Por exemplo, agora estamos a dizer que tivemos uma boa produção agrícola, mas ainda há alguns meses qualquer discurso de político tinha que meter a seca e as cheias, portanto, que estávamos aqui uns coitadinhos cercados de água, ou por outro lado havia sítio que não havia água e por outro lado havia uma conjuntura internacional desfavorável. Qual conjuntura internacional desfavorável? Se inclusivamente melhoraram os preços do carvão e melhoraram os preços do alumínio. Portanto, eu interpreto estas declarações do Primeiro-Ministro nesse sentido, dar uma perspectiva otimista. Inclusivamente, se calhar, acordaram em dividir as pastas. O Mao é o governador de Moçambique, que diz que 2018 vai ser um ano terrível. O primeiro-ministro vem dizer não, estamos no bom caminho, vamos chegar lá ao Eldorado. Mas, inclusivamente, alguns ministros de Moçambique têm sugerido que Moçambique pode muito bem passar sem FMI, sem doadores internacionais. E esta questão foi colocada não ao Primeiro-Ministro, mas foi colocada ao Ministro das Finanças também nesta cimeira do Financial Times, e acho correto que ele o tenha feito desse modo. Disse, não, precisamos do FMI, precisamos do programa do FMI e, por consequência, precisamos também dos doadores, não são dispensáveis. Portanto, tudo isso é importante para ajudar o país a levantar-se. Até quando é que esta estratégia de dourar a pílula será sustentável? Eu penso que não por muito tempo. Se nós contactarmos o tecido empresarial moçambicano, vemos que há um grande pessimismo. Não é possível a economia real ir buscar dinheiro ao banco com juros a 27%, entre 27% e 30%. Não é sustentável. Por outro lado, não me parece prudente que o Banco de Moçambique vá fazer grandes descidas das taxas de referência, exatamente porque o Banco de Moçambique, para manter estes números simpáticos e positivos, nomeadamente a taxa de câmbio, a inflação, os números da inflação, tem que ter o máximo de não liquidez no mercado, ou seja, retirar do mercado tudo aquilo que seja excesso de liquidez. Ora, para fazer isso tem que estar muito, muito atento em relação às taxas de juros. Claro que as mexidas nas taxas de juros dá para, mais uma vez, os políticos dizerem não, estamos a baixar, mas estamos a baixar de quê? De 25% para 24,5%, para 22%, para 22,5%. São estas as mexidas que têm havido. Portanto,
o aspecto das empresas é um ponto a considerar. Por outro lado, o país e o governo estão com sérios problemas em relação a preencher a equação do orçamento. O orçamento é feito de receitas, que são as coletas dos impostos, dos vários impostos, e depois os gastos que são decorrentes exatamente das receitas e que dão para pagar salários, mas também para se fazer investimentos em Moçambique. Ora, aquilo que nós temos assistido é uma maior dificuldade do Estado em fazer esses pagamentos, esses desembolsos, e, portanto, não há nenhuma evidência que a situação vai melhorar. Claro que há aqui um pacto em que, inclusivamente, penso eu, a comunidade doadora, de algum modo, não quer exacerbar muitas posições, ou seja, mantém-se aquela posição firme, sem esclarecimentos sobre o relatório Kroll, não há cooperação, mas há cooperação, ou seja, não há cooperação para o Orçamento Geral do Estado, mas há outros programas de cooperação, nomeadamente aqueles de natureza bilateral e aqueles que são considerados os programas das áreas sociais, educação e saúde, mas também temos visto dinheiros para a rede da eletricidade, para o abastecimento de água, que são componentes importantes, nomeadamente nas metas das Nações Unidas para um país como Moçambique. De qualquer das formas, esta foi uma cimeira importante, tendo em conta o momento que o país atravessa. Sim, foi muito importante, e aquilo que eu tiro como sumo desta cimeira é que ninguém desembainhou as suas facas. Ou seja, o governo manteve uma toada morna em relação às expectativas que tem da comunidade doadora e do FMI. E, portanto, tentando mostrar que o país não está assim tão mal, enfatizando que o FMI vai mandar agora uma delegação em novembro. Aliás, o Savana tinha já anunciado isto há algumas semanas atrás. Por outro lado, e também, eu diria com alguma surpresa, vemos o FMI, os investidores estrangeiros a terem uma atitude, digamos, complacente em relação ao governo de Moçambique, não só elogiando as ações que o governo tem tomado, e essas ações são sobretudo aquelas que o governador do Banco de Moçambique tem tomado, deixando estes recados que não é possível continuar-se a arrastar a questão da dívida por muito mais tempo. Mas eu anotei este elemento, que é representante do Lazare Frère, que são os assessores do governo para a questão da dívida, a senhora que falou num dos painéis, disse que esperava ver o assunto da dívida solucionado no próximo ano. Ora, se este assunto for solucionado no próximo ano, também se abrem as portas para que o FMI aceite discutir um novo programa já em 2018. Mas, mesmo nesta conjuntura, já são dois Cs. O se da dívida e o se após solucionar-se a dívida, se vai haver ou não um programa do FMI em 2018. Vamos avançar para o próximo tema. Cerca de 3 meses depois de Rufino Likuku
ter recolhido à cadeia acusado de ter agredido a sua ex-namorada, a Jusina Machel, filha do primeiro presidente de Moçambique independente. Na tarde desta quarta-feira foi restituído à liberdade por decisão do Tribunal Supremo, depois de o Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional, não é, a norma usada pela juíza para a detenção de Rufino. Que mensagem é que se pode extrair desta decisão, tendo em conta, sobretudo, os antecedentes e toda a polêmica que sempre acompanhou este caso? Bem, em primeiro lugar, eu acho que a polêmica em relação a este caso decorre das figuras que estão envolvidas. Penso que, de algum modo, tem havido algum empolamento da própria questão. Outro problema ou outro assunto importante em relação a este caso tem a ver com o montante da indemnização, 200 milhões de meticais, e um terceiro elemento que é, mais uma vez, este elemento de telenovela, ou seja, tentando passar uma parte da questão como o vilão e do outro lado uma pessoa sem mácula, uma grande vítima. Ora, isto está a distorcer as situações. Há um caso de violência, há um caso de violência contra uma mulher. Claro que não é uma mulher qualquer. Infelizmente, no nosso país, as mulheres são as grandes vítimas de agressões de caráter doméstico, portanto, agredidas nas suas próprias casas, mas este caso ganhou outros contornos. E por isso foi muito importante esta sentença, quer do Tribunal Constitucional, quer a ação empreendida pelo Tribunal Supremo. O que é que fez a advogada do agressor? Instruiu um processo de habeas corpus. O habeas corpus é um instituto acolhido na nossa Constituição e que exatamente tenta proteger alguém que se sente injustiçado e que, neste caso, foi privado da sua liberdade, foi privado dos seus direitos, no ver do advogado injustamente e ilegalmente. Ora, quando o Tribunal Supremo pede a intervenção do Conselho Constitucional, aquilo que o Conselho Constitucional fez foi declarar inconstitucional a norma que cobria a prisão intempestiva do agressor de Jusina Machel. Isto quer dizer o seguinte, que o agressor tinha intentado um recurso. Ora, enquanto estiver a correr o recurso, não há sentença definitiva sobre o caso, logo não há execução da pena. É verdade, sim, houve uma condenação, imediatamente foi submetido o recurso, mas não é automático que a pessoa tem que ir para a prisão, exatamente porque há um decurso a correr. Ora, foi aqui que o Conselho Constitucional fez a sua intervenção, nomeadamente na interpretação se a sentença tinha ou não efeito suspensivo. Portanto, outro aspecto desta decisão do Conselho Constitucional é que muitas das nossas leis têm graves lacunas e, portanto, depois há estas intervenções. E isto é lamentável. Porquê que é lamentável? Porque ninguém retorna os dias em que este senhor foi privado da sua liberdade e foi mandado por um tribunal para a cadeia. Mas o aspecto
o aspecto positivo é que, não obstante, às vezes há esta ideia que toda a justiça funciona em bloco, como se fosse, digamos, uma cadeia, uma máquina conspiratória contra o cidadão ordinário. Não, neste caso é demonstrativo que a justiça, olhando para a lei, olhando para as próprias falhas da lei, foi capaz de repor a legalidade nesta situação. Embora salutar, não deixa de ser interessante o tempo recorde em que o Conselho Constitucional agiu neste caso, mas também no caso da Lambda, de que falávamos no início. Este é um caso de há 3 meses. O caso da Lambda foi remetido pelo Provedor da Justiça em setembro último. Mas desde julho que o Conselho Constitucional está com uma petição da sociedade civil pedindo declaração da inconstitucionalidade da inclusão das dívidas ocultas na conta geral do Estado. Em primeiro lugar, essa questão, Armando, lembra-me hoje também um elemento que foi levantado na cimeira do Financial Times. Quem levantou esta questão da petição da sociedade civil foi o ministro Maleiane, que se socorreu da sociedade civil para dizer até a sociedade civil tem dúvidas sobre a legalidade destas dívidas. Portanto, o governo, para justificar não haver uma posição sobre o assunto, até recorreu à sociedade civil e à petição que está no Conselho Constitucional. Bem, o ponto aqui eu responderia de 2 formas. A questão que levantei anteriormente, que há sempre um vínculo político nestas questões e é muito mais difícil agir em relação à petição da sociedade civil e é muito mais pacífico o caso da agressão da agressão decorrente de violência doméstica e os direitos das minorias sexuais. Este é um ponto. O segundo ponto é que também a Justiça e os órgãos de Justiça estão sob uma grande pressão da própria sociedade, que acha que estes senhores não fazem nada. Ou seja, a percepção do cidadão comum é que os juízes fazem muito pouco, decidem muito pouco, trabalham muito pouco. Então, por isso é que depois, quando olhamos a imprensa, fica sempre muito surpreendida quando há celeridade. Mesmo que os casos, pela natureza dos casos, é observada essa celeridade. Por exemplo, toda a gente ficou surpreendida como é que o Tribunal e a Procuradoria em Nampula têm andado tão céleres. Os jornalistas são useiros e vezeiros a dizer que os processos dos jornalistas andam rápido. Mas, de facto, pela lei, os processos em relação à liberdade de imprensa são processos de urgência e de grande celeridade. E, em termos jurídicos, em termos de normalidade jurídica da sociedade, é de todo importante que os processos sejam habitualmente céleres. Nós, aqui, como não somos estúpidos, não achamos que a celeridade decorre de uma maior eficiência e produtividade dos tribunais e outras instâncias da justiça, mas de uma certa afinação em relação às próprias prioridades que essas mesmas instituições definem em relação aos processos. Ainda esta semana, o Presidente da República nomeou Helena Mateus Quida para o cargo de Vice-Ministra do Interior e João Leopoldo da Costa para Vice-Ministro da Saúde. Fernando, parece que o Presidente da República, no caso da nomeação de Leopoldo da Costa, deu mais trabalho à comissão, ao Comitê Central de Ética Pública. Eu penso que sim. Aliás, já há um comunicado do CIP questionando esta nomeação, não só
porque João Leopoldo era o reitor de uma universidade privada, tem também uma empresa na área, no setor de saúde, portanto é evidente que podem haver aqui conflitos de interesse. Eu espero que, à semelhança de alguns casos recentes, isto não fique em banho-maria e que, portanto, haja esclarecimentos, haja tomadas de posições a bem da legalidade, porque senão estamos no parece que parece e depois não atuamos. Isto também tem outro tipo de implicações. Significa que tem que haver um maior escrutínio quando estas decisões são tomadas e as próprias instituições, os próprios visados estejam preparados para se posicionar em relação a isso, porque senão o que é que acontece? Temos as situações de peito aberto, tipo Carlos Mesquita e governador do Banco de Moçambique, que contra ventos e marés enfrentam a opinião pública, não só a opinião pública, como a própria Comissão de Probidade. Então, é assim, se isto se multiplicar, no fim do dia o que é que vai acontecer? É que é o descrédito desta Comissão. Aliás, há muita gente, há muitos setores importantes, a partir do próprio Partido de Frelimo, que estão interessados na descredibilização da lei e da própria Comissão, porque todos acompanhamos e todos percebemos que esta lei desmontou muita gente das suas mordomias, nomeadamente as opções que tiveram que fazer em relação ao duplo emprego, em relação a estarem no Parlamento e depois ocuparem cargos nos conselhos de administração. E estas são situações que conduzem-nos inevitavelmente para o debate sobre a própria natureza deste órgão. Não, a natureza do órgão... no sentido dos poderes que tem de agir sobre estes casos. Claro. E isto, digamos que estamos numa fase de aprendizagem, ou seja, se calhar montamos uma instituição que não tem dentes ou não tem dentes suficientes para atuar. Mas, depois, temos a Procuradoria, o Ministério Público tem as costas largas exatamente para fazer o seu trabalho. Ou seja, a Comissão da Probidade Pública faz um determinado posicionamento, depois compete ao Ministério Público complementar esse posicionamento. Mas claro que no nosso país, como também não é rotina estas ações céleres em relação a estes casos melindrosos, em relação a estes casos que não há jurisprudência, não há própria experiência sobre estas questões, tudo fica muito mais complicado. Mas, repito, há uma grande resistência de setores qualificados da nossa sociedade em relação a toda a questão da probidade pública. Como disse, Leopoldo da Costa tem interesses na saúde através da empresa Clínica Listen & Smile Limitada, que é uma sociedade constituída em 2001. Acredita numa eventual teoria de desconhecimento da existência desta entidade por parte da presidência, do presidente, dos assessores, ou estaremos perante a melhor prenda encontrada para o antigo presidente da CNE? Eu penso que são as duas questões conjugadas. Desconhecimento, ligeireza, tomarem-se decisões sem se pensarem e sem se analisarem todos os diferentes ângulos e enquadramentos de uma determinada decisão. Mas, por outro lado, nada é impossível de ser reparado. Por exemplo, o Presidente do Conselho Constitucional é conhecido como uma pessoa que tinha muitos interesses empresariais e que ocupava muitos cargos em muitas empresas. Ora, antes de ele assumir o seu cargo no Conselho Constitucional, ele desfez de todos esses cargos,
reequacionou as suas participações sociais numa série de empresas. Isto legalmente é possível fazer-se, exatamente para afastar suspeições dessa natureza. E tanto quanto eu sei, até agora não houve nenhum ataque ao presidente do Conselho Constitucional por essa via, ou seja, pelo facto de ser detentor de empresas e pelo facto de ter alguma participação nos órgãos sociais dessas mesmas empresas. A vice-ministra do Interior, que vem da Justiça, será mais um tiro no escuro à moda Letícia Clemens? Vamos tentar compreender o racional da nomeação, mas também há problemas em relação a esta nomeação. Tanto quanto sei, o Conselho Superior da Magistratura, que deveria ter sido consultado, que eventualmente devia ter liberado uma juíza para sair do setor de justiça, do setor independente da justiça, para ocupar um lugar no Executivo, não houve uma consulta, aparentemente, tanto quanto eu sei, não houve uma consulta ao Conselho Superior da Magistratura. Portanto, mais uma vez, alguma impreparação neste tipo de nomeações. Agora, o que é que está por detrás desta nomeação? O Ministério do Interior em Moçambique tem sido, não raras vezes, acusado de abusos, de atropelos de legalidade. E no passado já tivemos pessoas como Hipólito Patrício, que é um jurista, Teodato Nguana, que é um jurista, Óscar Monteiro, que é um jurista, exatamente nas figuras de vice-ministros do interior. Porquê? Exatamente para dar esta maior apoio de natureza legal e jurídica à gestão do Ministério do Interior. A minha interpretação é exatamente nesse sentido. Foram buscar um juiz para, digamos, enquadrar os polícias e as ações dos polícias dentro do Ministério do Interior. Fernando Lima, o tempo não dá para mais. Estimado ouvinte e telespectador, foi um prazer enorme trabalhar para si. Próximo encontro daqui a mais 7 dias. Despedem-se Armando Nhantumbo na moderação do programa. André dos Santos esteve na assistência técnica. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.